Foi ele. E eu vou provar que foi ele. Eu vou provar. Então você está dizendo que... Esse é o primeiro trecho que eu estou trazendo para vocês. Alguém aqui escreveu, será que é verdade isso? Sei não. Verdade, a gente não pode saber se é ou não. Mas se ele está munido de documentos, porque para ele falar isso, ele tem que estar munido de documentos. Diz ele que está. Então, óbvio que tudo tem que ser muito bem apurado. Mesmo porque, né, a gente não sabe o que está por trás de tudo isso. Veja só, ele cita nomes que estariam envolvidos ou sendo hackeados ou envolvidos, e nomes de pessoas importantes. E ele diz que tem a documentação dos encontros, dos relatórios, que ele tem absolutamente tudo. Gente, é muito grave isso. Isso não é pouco grave. E algumas pessoas vão se perguntar, Kleber, por que efetivamente a imprensa ainda não deu? Quem hoje está à frente da Casa Civil do governador Tarcísio de Freitas, que tem o terceiro maior orçamento da União, portanto, as verbas de turismo, de comunicação, de esportes, terceiro não, segundo maior orçamento, né? Desculpa, corrigindo, do segundo maior orçamento do Brasil, que é o estado de São Paulo, todas essas verbas passam na mão de Gilberto Kassab. Portanto, os jornalistas tradicionais não teriam a coragem de fazer o que o Pittoli fez. E o Pittoli está trazendo a informação de uma pessoa que está, digamos, entre aspas, exilada em outro país. E ele fala onde ele está, que ele estaria na Sérvia. E é impressionante como alguns nomes não saem desses envolvimentos que a gente vê. Um deles é de Michel Temer. E mais um ministro do Supremo Tribunal Federal citado, não sei se na condição de vítima, ou seja, se o ministro Gilmar Mendes foi hackeado, ou se existe algum tipo de informação a mais que ainda não foi soltada. Eu tomei a precaução, de parar, achar um hotel próximo da onde eu estava, na rodovia, de fazer uma parada para trazer essa informação para vocês. Então, pessoal aqui, você já melhorou, tá bom? Não, ainda estou um pouco rouco, ainda estou um pouco afônico, eu estava poupando minha voz. Eu não iria nem fazer live pública hoje, até por uma sugestão da minha amiga Tidinha, que me mandou mensagem, porque eu tenho um compromisso com o pessoal da comunidade. E agora eu vou ter que mudar um pouco o tema, né, ainda que parcialmente, porque eu preciso testemunhar aquilo que eu presenciei naquele dia, tudo o que aconteceu. É muito grave. Eu vou dar sequência à reportagem e aí eu volto comentando mais coisas, mas prestem atenção. Uma pessoa para trazer esse tipo de informação, estando exilada em outro país, ao menos algum tipo de prova ela deve ter. E a gente não pode julgar nenhum lado, nem outro antecipadamente. Mas eu volto isso no comentário final. Prestem atenção. O primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. Bom, você pode imaginar o que significa a partir de agora a tua vida... Na época, o Temer, ele foi ministro da Dilma, aí quando a Dilma estava saindo lá para o impeachment, ele pede demissão antes, aí ele volta, quando o Temer assume, não é? Nós temos encontros em São Paulo, temos encontro em Brasília, né? Inclusive lá no aeroporto a gente se encontrou numa loja da Calvin Klein que tem ali. Inclusive ele até comprou para mim um blazer, uma camisa branca e uma calça, pagou R$1.500. E na época, eu até vi, eu estava morando no Rio Grande do Sul, eu vi uma casa, um carro importado para comprar.
né? Tem a corretora que eu procurei, as pessoas tiraram cópia dos meus documentos, eles vão lembrar, como é que eu teria condições de comprar uma mansão daquela lá em Gravataí? Eu tenho como provar, tudo isso aí. E é o cara que fica ligando, né? Que fica para eu ser extraditado, é o cara que fica ligando para barrar todas essas investigações. Por quê? Porque o problema do Kassab não é, né? Quando eu descobri aquela relação do Potati, o primo com a Mara Gabrilli e com o Kassab, para mim foi uma grande infeliz coincidência. Né? Eu falei, gente, isso não pode estar acontecendo. Mas olha que ele não está segurando isso aí por causa de Potati. Não é por causa de Potati, o delegado lá do interior. O problema do Kassab é comigo. Né? E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E eu achava também, o Alexandre, que quando eu tocasse esse assunto novamente, ele ia parar de parar essas investigações. Eu tinha certeza disso, porque ele ia ficar com medo, não é? Mas ele não para, né? A minha família continua sendo perseguida, minha mãe depois em São Paulo, eles prometeram manter essas investigações em São Paulo, eles mandaram para Araçatuba, então eu estou cansado dessa palhaçada, né, de jornalista que eles mandam entrando em contato aqui com a Embaixada do Brasil, não é? Inclusive a Embaixada do Brasil recebeu até ameaças contra mim, tá? Eu estou até com medo. Eu vou até me encontrar com as autoridades aqui da Sérvia, porque eu tenho medo. Eles mandam alguém aqui na corte, pega meu endereço, vem aqui onde eu estou, né? Porque o meu endereço aqui é notificado na corte, né? E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né? Um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem 3 ministros do governo Lula, né? E ninguém apura. Por quê? Por quê? Né? E aí essa campanha para descredibilizar o Patrick. Então eu vou colocar os documentos e eu vou provar. Eu faço questão de compor onde que for. No Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde que for. Na Liga da Justiça, como diz o governador, eu vou provar que quem mandou fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab. E foda-se. Bom, Patrick, estou aqui... Bom, o secretário que ele falou que está de joelhos é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Derrite. O governador que ele falou que está de joelhos seria o governador Tarcísio. Por óbvio, gente, que tudo tem que ser apurado. A questão toda, e eu volto a repetir, por que sempre os mesmos personagens? É algo que chama muito a atenção. Lembrando que se o que ele está falando é verdade, né? O que passaram aqui? Esse Patrick mostrou até foto do delegado. Lembrando que se o que ele está falando é verdade, se for verdade, esses fatos que ele está narrando se deram antes do mundo saber quem era essa pessoa chamada Adélio Bispo. Essas investigações teriam se dado em março, ou seja, cerca de 4, 5 meses antes, 6 meses antes, do atentado sofrido pelo presidente Bolsonaro na ocasião das eleições de 2018. O que dizer a mais além disso? O que eu posso dizer para vocês é que tem muita coisa para ser descoberta. Agora, curiosamente, o PT fez uma campanha enorme para querer saber quem matou Marielle. E todos eles quiseram abafar diretamente quem mandou matar Bolsonaro. É uma pergunta que todos nós nos fazemos ainda hoje. Ainda hoje nós nos fazemos essa pergunta. E, de fato, querer dizer que foi uma atitude de um lobo solitário, um sujeito que não tinha onde cair morto. Veja que o hacker dá detalhes do paletó, a loja, a marca do paletó, o local onde ele esteve. É muito detalhe para uma pessoa que está mentindo. Ele cita a cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E Gravataí, ele diz que uma mansão seria comprada e que existem documentos. Diz que existem extratos de transferência de dinheiro. Basta seguir o dinheiro. Agora, uma pergunta que não quer calar. Por que, secretário Derrite, que o senhor não apurou a fundo essa denúncia? Eu vou deixar bem claro aqui, eu não estou acusando o secretário Kassab. Mas me causa estranheza
de algo tão grave quanto isso tentar ser levado para debaixo do tapete. Outra coisa que me causa estranheza é que se tudo que ele está falando não tem fundamento, e essa não é a primeira entrevista que ele dá para o Pittoli, por que essas autoridades não desmentiram de imediato? Porque o secretário Kassab só trabalha nas sombras. Alguns de vocês aí vê as articulações que o Kassab promove? O estado de São Paulo tem 465 municípios. 465. 300 desses municípios estão hoje na mão de Gilberto Kassab. Ele é o cacique e presidente do PSD, um partido do Centrão. Só que, além de tudo que o hacker falou, as pessoas se esquecem que quem está hoje à frente do Senado Federal é Rodrigo Pacheco. Do partido de quem que Rodrigo Pacheco é? A qual partido Pacheco funciona, pertence, trabalha? Essa é uma pergunta que todos têm que fazer. E por que Pacheco defende tanto o ministro Alexandre de Moraes e o STF? Será que existe fundamento? Sinceramente, eu não sei. Nós vivemos num país onde a democracia é relativa. O fato de eu estar fazendo esse questionamento aqui publicamente nesse exato momento já seria mais do que o suficiente para eu estar temendo pela minha própria segurança. Então vejam o quanto isso é impactante, o quanto isso é problemático. Não é um personagem qualquer, não é um simples secretário de Estado ou de um Estado da nação. É um sujeito que já foi ministro, que tem estreitas ligações com Michel Temer, que já foi presidente da República. É um sujeito hoje que é o secretário, o braço direito do governador Tarcísio de Freitas, do maior estado da nação em termos de arrecadação, PIB, quantidade de pessoas. É um sujeito que tem 300 prefeituras na mão, 3 ministérios sob sua guarda e a presidência do Congresso e do Senado Federal. Essa acusação que esse rapaz está fazendo não é uma acusação qualquer. É uma acusação muito séria. E nós estamos avisando vocês há muito tempo que a eleição de São Paulo ia trazer fatores interessantíssimos. Não pense que está tudo desconectado. Ao contrário, está tudo muito conectado. Mas eu, até pela minha própria segurança,